Direito processual penal, princípios do direito processual penal. Vamos falar agora sobre o princípio da publicidade, que nada mais é do que a possibilidade de qualquer pessoa ter acesso aos autos processuais. Importante apontar que o fundamento desse princípio é o Estado Democrático de Direito, como já foi apontado pelo Supremo Tribunal Federal. Esse princípio também é conhecido como garantia da garantia, que é uma nomenclatura instituída por Luiz de Ferrajoli, e garantias de segundo grau. Essas garantias estão dispostas no artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal, e determinam que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Também no artigo 93, inciso 9 da CF, que diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Ou ainda nos termos do artigo 8, item 5 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz que o processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Dessa forma, nós temos que o julgamento deve ser público e fundamentado, que a necessidade da publicidade de todos os atos processuais e que o processo penal deve ser público. Todos esses artigos levaram à formação do artigo 792 do CPP, que diz que as audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais com assistência dos escrivãos, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos e previamente designados. Com relação à publicidade, podemos apontar ainda duas dimensões para esta: a dimensão ampla e a dimensão restrita. A dimensão ampla, também chamada de absoluta, geral, popular ou plena, é aquela que diz que o processo deve ser aberto a todos. E aqui nós estamos falando às partes, aos advogados e ao público. Importante salientar que essa abertura do processo implica necessariamente na assistência aos atos processuais, na narração dos atos processuais, ou seja, a sua descrição, e a consulta aos autos processuais. Já com relação à dimensão restrita, também conhecida como mitigada ou ainda como segredo de justiça, esta deve objetivar a proteção da intimidade do acusado ou o interesse social. Podemos citar como exemplo os crimes sexuais. Lembrando que essa publicidade restrita ou o segredo de justiça alcança o público em geral, como regra, as partes, nos termos do artigo 217 do CPP, que diz que se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença de seu defensor. Lembrando que a adoção de qualquer destas medidas deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram. Portanto, a possibilidade de restrição à parte deve ser fundamentada. E ainda é possível a restrição aos advogados, nos termos da súmula vinculante número 14 do STF. E a súmula 14 fala que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. E é possível perceber que o texto diz provas que já foram documentadas. Um exemplo dessas provas não documentadas pode ser a interceptação telefônica em curso.
ao qual o advogado não tem acesso. É importante frisar que, com relação ao princípio da publicidade restrita, ela é protegida pela cláusula de reserva de jurisdição, conforme nos alerta esse Mandato de Segurança 23452 de 1999, que limita somente a autoridade jurisdicional à retirada desse sigilo. E esse julgado aponta que os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto, informando que o postulado da reserva constitucional de jurisdição importa em submeter à esfera única de decisão dos magistrados a prática de determinados atos cuja realização, por efeito de explícita determinação constante do próprio texto da Carta Política, somente pode emanar do juiz e não de terceiros, inclusive aqueles a quem se haja eventualmente atribuído o exercício de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. E aqui nós estamos falando das comissões parlamentares de inquérito. Ele continua dizendo que a cláusula constitucional de reserva de jurisdição, que incide sobre determinadas matérias, como a busca domiciliar, a interceptação telefônica e a decretação da prisão de qualquer pessoa, ressalvada a hipótese de flagrância, traduz a noção de que, nesses temas específicos, assiste ao Poder Judiciário não apenas o direito de proferir a última palavra, mas, sobretudo, a prerrogativa de dizer desde logo a primeira palavra, excluindo-se deste modo, por força e autoridade do que dispõe a própria Constituição, a possibilidade do exercício de iguais atribuições por parte de quaisquer outros órgãos ou autoridades do Estado, conforme assevera a doutrina. Dessa forma, como lemos, a reserva de jurisdição diz respeito à busca domiciliar, ao sigilo das comunicações e à ordem de prisão, salvo no caso de flagrante. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal para receber novas informações de lançamentos de vídeos, acompanhe nossas mídias sociais, que estão descritas aqui. Caso queira ver todos os vídeos dessa playlist, é só clicar aqui.